Fala, berrecas! Atendendo ao pedido de vocês, hoje falaremos sobre relacionamento abusivo. Não é, Luciano? É isso aí. Relacionamento abusivo foi... A gente fez uma breve citação em um outro vídeo e aí foi solicitado que a gente fizesse um vídeo falando sobre isso. Então assista esse vídeo até o final, que vem muito conteúdo bacana aí, hein? Beleza. Vai. E antes de começar nosso vídeo, eu queria fazer aquele pedido. Não vou me espernear, não vou me jogar no chão. Não, a promessa é dívida. Não atendemos, não alcançamos o índice de aprovação para que eu fizesse isso. Foram apenas algumas pessoas, então não farei. Mas, por favor, deixa o seu like, ajuda a gente a bater os 1000 inscritos. Se inscreve se você está assistindo, faz esse favorzão pra gente, manda esse reforçador positivo pra gente. Incentiva a gente a continuar fazendo mais vídeos como esse, que é pra você que é da psicologia, você que é estudante da psicologia e você que não é nem psicólogo nem estudante, tá aí eventualmente passando por uma situação de relacionamento abusivo ou tem algum conhecido que está vivenciando isso, saiba como identificar, saiba o que fazer, como agir e entender os dois lados da moeda. É isso, Lucas? É isso aí. Beleza, deixa seu joinha. Para você que está nos acompanhando, você percebeu que a Berrequina está participando dos últimos vídeos aí e o Berrequino está presente, né? O Berrequinha está trabalhando, está fazendo nossas entregas, mas a Berrequina está aqui cumprindo seu papel e ela tem todo o direito de estar aqui porque o Berrequinha apareceu em vários vídeos sem ela também, né? Exatamente. O Berrequinha trabalhou com a gente aqui, como coadjuvante aqui, participando com a gente, né? Durante vários vídeos, agora ele está em outra função e a Berrequinha está aqui com a gente. Então, é isso aí. Pessoal, a gente usou, para dar um embasamento teórico aqui, um artigo da Mona Lima, tá? do Comportes, do site Comportes. Tá? É relacionamento abusivo, comportamentos, uma prática. A gente vai deixar certinho o nome aqui e o link para vocês lerem na íntegra. O artigo é muito bacana. Se você gosta de análise do comportamento, se você é estudante de psicologia e não conhece o Comporte-se, vai lá, siga eles no Instagram, acompanhe eles por esse blog que é muito bacana e sempre tem publicação legal lá relacionando o dia a dia da psicologia, da análise do comportamento com o cotidiano aí. Um material teórico aí, né, tudo mais. E é bacana porque tem uma galera de peso lá que participa do Comportes. Bastante gente. Ok? Ela traz inicialmente aí nesse artigo que quando a gente fala de relacionamento abusivo, existe uma situação de poder de uma das partes do relacionamento, tá? Então exerce um poder, uma subjugação da outra parte ou qualquer coisa desse jeito. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso no decorrer do vídeo, tá? E o que levantou essa bandeira para dar essa atenção sobre essa questão de relacionamento abusivo foi a luta das mulheres, principalmente a luta contra a violência contra a mulher, tá? Isso acendeu lá uma chama para que a gente entendesse melhor o que estava acontecendo na sociedade, por que isso acontecia e ok. Só que um relacionamento abusivo ele pode acontecer de todos os gêneros. Seja um homem para com a mulher, que é o mais comum, seja uma mulher para com um homem, que é um pouco comum, e até pelo fato da sociedade ser um pouco machista, isso é descredenciado em algum aspecto, seja de um casal de homossexuais, seja qual for a situação, isso pode acontecer. E é comum, tá? É mais comum do que a gente imagina. Bom, pessoal, e continuando o artigo, ela cita a questão da importância da cultura nos comportamentos aí, nos relacionamentos abusivos. Que os comportamentos do abusador, eles passam a exercer uma função de controlar o comportamento do outro. Então, assim, regras e autorregras, como assim regras e autorregras? Coisas do tipo, se o cara é homem e é criado numa família que é machista, o homem tem que fazer isso, não, a mulher não pode sair de saia curta, o homem tem que chegar em casa, a comida tem que estar pronta. E mulheres também que acabam incorporando essas coisas. Então, assim, tem mulheres que são machistas com outras mulheres. E machistas até mesmo com seus próprios maridos, né? Também. Também existe essa situação também, né? E até, eventualmente, a mulher que fica numa situação dessa, numa situação de relacionamento abusivo, ela se permite estar ali, eventualmente, justamente por esse contexto machista também, em algum grau. Então não é assim mesmo, porque é assim, homem é assim, porque o marido pode, e essas conversas fiadas que a gente sempre escuta por aí. E é uma prática que ataca muito a questão da autoestima do outro, né? Da vítima, no caso. Seja homem, seja mulher. Autoestima, autocontrole, né? Tem tudo autoconfiança. Autoconfiança, então isso vai deteriorar, né?
esses aspectos da personalidade da pessoa. E aí, ela é subjugada. Acho que é válido a gente entender que quando a pessoa entra num relacionamento abusivo, é muito comum que as pessoas perguntem por que a pessoa se mantém nesse relacionamento? Se ele é tão tóxico, se ele é tão desgastante, porque na hora que a pessoa está no olho do furacão ali, que ela está sendo subjugada e tudo mais, ela não consegue visualizar isso. Aquele que vai abusar, que vai subjugar o companheiro, ele faz com que todas as fontes de reforçador que ele tenha, tudo aquilo que é valioso para ele, seja transformado em algo ruim. Então essa pessoa ela passa a ter como única fonte de reforçador, como o único local onde ela tem algo bom, o abusador. Que apesar de ser um abusador, ele traz algumas vantagens ali que compensam essa relação. E quando a gente fala dessa questão de relacionamento abusivo, da vítima se manter nesse tipo de relacionamento, olhando pela perspectiva do abusador, ele tem algumas questões que o mantém nesse tipo de relacionamento. História de vida, história de aprendizagem, a cultura, os círculos que ele frequenta. Então, assim, é errado, totalmente errado ser abusador com uma pessoa, tá gente? Né? Isso aí é indiscutível. Mas tem questões que mantêm esses tipos de comportamentos. Sem validações, né? Sim, sem dúvidas. Sejam elas sociais, culturais, sejam membros da família que vem dizer, não é assim mesmo, tem que ser do seu jeito. Se não é do seu jeito, não tem que ser não. E aí vai. Porque quantas pessoas que a gente não acompanha que controlam as redes sociais do seu namorado, da sua namorada, esposa, marido, enfim. Então, tem esse contexto, não só controlar as redes sociais, porque querendo ou não, as redes sociais hoje elas são uma simbologia de relacionamento, de interação social. Então, controla a rede social, controla com quem pode falar ou deixar de falar, com quem pode ou não. E eu não estou dizendo assim que, então quer dizer então que eu não posso virar para minha esposa e falar assim, não quero que você converse com aquele cara. Não é isso. Existem fatores onde eu me sinto desconfortável quando ela eventualmente conversa com determinada pessoa. Pelos meus motivos pessoais, tá? Pelo quão aquilo é ofensivo para nossa relação. Não por simplesmente eu querer controlar com quem ela fala ou deixa de falar, que aí é um caso de relacionamento abusivo, né? Porque assim, é muito comum que as pessoas, por exemplo, se a pessoa casa com um abusador ou namora com um abusador ou abusadora, a pessoa corta todos os amigos ou amigas daquela pessoa e só os amigos e amigas do abusador que contam, que podem. Só aqueles que validam a opinião dele, né? Que validam o que ele está fazendo, que dão ali um reforçamento direto, né? Para o que ele está fazendo. Então aí ele vai buscar, como todos nós acabamos buscando, se eu estou falando alguma coisa, se eu estou discutindo sobre algum assunto e aí eu falo com o Lucas, você não concorda comigo, Lucas? Se o Lucas falar que não concorda, eu vou falar, então eu não falo mais com o Lucas sobre esse assunto. Entendeu? Então é uma relação muito baseada em poder, né? Em qualquer campo. Ele generaliza essas relações de poder em outros aspectos aí. Tem no relacionamento afetivo, relacionamento com os amigos. Então, assim, transparece em outras questões. Foge. Eu costumo sempre dizer, assim, eventualmente, em atendimentos, até em bate-papos descontraídos, que a gente... normalmente o abusador ele vai fazer uma relação vertical. Então, o que seria uma relação vertical? Só existe uma coluna, só existe... todos os membros do relacionamento estão envolvidos em uma verticalidade. Então, quem está sob é o abusador e quem está abaixo, ou então o abusador ele também é a base, então ele está envolvendo essa coluna vertical. Né? Então, se o abusador sai, esse relacionamento se desfaz. Então, essa ideia de perder a relação, de desconstruir tudo que foi investido no relacionamento é bem desagradável, é bem conflituosa em qualquer relacionamento. E aí que você vê que o abusador também precisa de ajuda. Sim, com certeza. Porque muitas vezes ele não consegue enxergar esse tipo de relacionamento. Não, e eventualmente as relações parentais, familiares, relacionamentos interpessoais, eles também foram baseados nisso. Então ele tem um histórico de aprendizagem para ser assim também. E aí eu costumo dizer que as relações elas têm que ser horizontal. Então existe o casal, existe a vida pessoal de uma das partes e a vida pessoal da outra parte. Se o casal desmoronar, as vidas pessoais se mantêm intactas. Se as vidas pessoais desmoronarem, naturalmente elas vão refletir na vida do casal, mas, no entanto, o casal não é diretamente afetado pela vida pessoal. E assim a gente vai. Mas o que não pode é o casal, quando o casal desestrutura a vida pessoal e junto com o casal, que daí seria uma relação... Aí mistura tudo, aí viram
Aí você não tem eu tenho os meus amigos, a minha esposa tem os amigos dela, se eles puderem ser comuns, ótimo, beleza, não tem problema nenhum, mas ela vai se relacionar profissionalmente com algumas pessoas, eu me relacionar profissionalmente com outras, e não necessariamente essas pessoas precisam fazer parte do mesmo ciclo social. Que geralmente não acontece, né? Geralmente elas fazem parte de ciclos diferentes, né? Sim, e claro, que é aceitável que eventualmente em um evento da empresa da minha esposa eu vá lá, participe, mas assim, eles vão fazer um happy hour. Por que eu tenho que ir? Faz parte do contexto da vida pessoal dela e aquilo ali cabe ali. E muita gente vai falar, como assim e tal, não sei o quê. Ok, ué, não faz nem sentido. E esse é outro problema da sociedade que vive em questões de relacionamento abusivo. As pessoas querem mandar como você deve se relacionar com os outros. Sim, e eu acho que o que acaba validando a ideia do abusador é justamente isso. É justamente esse contexto que a sociedade vai aprovar certos comportamentos abusivos, certas frases que a gente fala comumente, mas ele não pode fazer isso com você. Como assim? Como assim? Foi lá fazer um happy hour com a empresa e deixou você sozinho. E às vezes você nem tá sozinho. Tá te traindo, hein? Às vezes você nem tá sozinho, você tá em outro contexto. Então, e é isso, claro, entra na cabeça. Se a pessoa já tem uma predisposição para ser abusadora, o que ela vai fazer? Ela vai começar a privar a pessoa dessas relações interpessoais que não condizem ao relacionamento. Né? Aí a gente começa a fechar e privar de reforçadores que estão fora do contexto. Né? É importante a gente falar aqui para continuar nosso vídeo que nem sempre é fácil de identificar um relacionamento abusivo aí, né? Existem alguns sinais de alerta. Como assim sinais de alerta? Ciúme em excesso, possessividade, querer controlar onde o outro vai ou não vai, querer controlar o que o outro vai vestir ou não vai vestir, agredir verbal e fisicamente, mas na maioria das vezes o que acontece são agressões verbais, querer diminuir o outro, xingar, mas desmerecer a pessoa até profissionalmente. Você é incapaz, você não serve para ser uma pessoa boa no seu trabalho. É querer inferiorizar a pessoa, né? Então, assim, a gente já falou no começo da questão de atingir a autoestima, atingir a autoimagem da pessoa, então normalmente o subjugador, né, a pessoa que vai fazer essa relação de abuso, ela vai precisar tirar tudo aquilo que reforça a pessoa. Então ele vai precisar desconstruir a ideia de que eu sou suficientemente bom sem esse indivíduo que está aqui me validando. Né? Então ele vai fazer isso e aí vai fazer com plenitude, por assim dizer. E muitas vezes quando você vai conversar com uma pessoa que é abusadora, ela vai usar como argumento assim, não, mas eu estou fazendo isso para que a pessoa se sinta motivada. Eu estou fazendo isso pelo bem dela ou dele. Para que ela se sinta motivada. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade coercitiva, que a punição é usada em excesso. Exato. E é aquela ideia assim, se eu não fizer isso, aí você perde. Nossa, se eu não fizesse, se eu não tivesse intervido aqui, se eu não controlasse aqui quanto ele gasta, como ele gasta, com quem ele se relaciona, nossa, ou ela, né? Seria assim, seria X, Y, Z. Então isso também acaba sendo uma situação de abuso, né? Porque aqui a gente entra em até outro contexto. Por exemplo, leis de trânsito. Nem todo mundo que respeita a lei de trânsito porque gosta, porque sabe que é seguro, que vai manter o outro seguro. Não, as pessoas na maioria respeitam porque senão vão tomar multa. E vai ser punido, né? Então, sim. Não é uma questão só meramente de uma relação interpessoal mais favorável a todos. Existe um contexto coercitivo e punitivo. É o maior exemplo. Acho que as leis de trânsito, pelo menos no Brasil, né, elas são o maior exemplo dessa questão de sociedade coercitiva. Porque se eu passar um ano sem tomar nenhuma multa, tudo mais, eu não tenho nenhum desconto, nada, né? Eu não ganho nada, mas se eu tomar uma multa, o dinheirinho lá vai, o meu reforçador, né? Meu dinheiro reforçador vai embora. Aí que a gente entra nessa questão de regra e autorregra. Como o nosso comportamento é governado por regras? Nesse sentido, leis, questão de dicas aí, de formas de se comportar que os outros nos passam. Então, assim, as metodologias, né? Funcionou assim, meu pai era minha mãe, só lavava, meu pai dizia com quem que ele ia falar, com quem que o que ele ia vestir, e era assim, lá em casa era meu pai que mandava. Então foi uma regra que virou autorregra. Exato. A partir do momento que a pessoa começa a usar no contexto dela, na vida dela. E é muito comum a gente ouvir isso, né? A nossa sociedade, ela fala no artigo que a nossa sociedade, infelizmente, fatalmente, ainda é machista, né? Então ainda subjuga a mulher, ainda considera a mulher com uma característica e o homem com outra. Então a gente tem muito disso ainda na nossa sociedade.
por uma perspectiva muito ampla, lamentavelmente, né? Então, por um contexto cultural e pessoal individual, cada um vai identificar o que é realmente, considera realmente bom ou ruim. Por outro lado, no contexto que a gente vive aqui, que é o da psicologia, temos mulheres brilhantes aí, que representam muito bem a nossa profissão e temos orgulho de que muitas pessoas aí que representam a nossa profissão são mulheres. A maioria, inclusive. A maioria, né? 90% é mulher. E, inclusive, as nossas mestras, né? Poderíamos passar um vídeo inteiro citando todas as nossas mestras, né? Mas passaram pelo caminho aí. Isso. Com ênfase, nossa queridíssima Patrícia, que está fazendo aniversário hoje, viu? A madrinha do canal. A madrinha do canal está fazendo aniversário hoje, dia 20 de setembro. Ela está fazendo aniversário. Parabéns, Patrícia. Feliz aniversário, muita felicidade. Mas assim, muitas mulheres, e a gente não está entrando nem no mérito de luta de gênero, a gente está falando de outro contexto, tá? Então, mas assim, claro que é válido a gente entender que todo esse aspecto machista ele acaba potencializando uma relação abusiva que acontece com maior frequência do homem para com a mulher. E não quer dizer que uma mulher, por exemplo, que está inserida na psicologia, que vive numa maioria, que tem uma questão de poder aqui maior do que os homens, que ela não vai viver um relacionamento abusivo dentro de casa. Jamais. Isso aí não significa nada, né? Somos seres humanos, elas também, e estamos fadados a vivenciar essas situações. E o que é mais interessante, eu acho assim, um ponto interessante a gente falar sobre relacionamento abusivo é que é muito fácil, a partir do momento que eu identifico que alguém está num relacionamento abusivo, eu dizer assim, sai desse relacionamento e tal. Mas esse relacionamento ele não começa necessariamente abusivo, ele se torna abusivo. Ele vai sendo construído e vem trazendo ali situações onde, primeiro, é aquela ideia de tipo, mas você vai sair com essa roupa? Mas você vai lá com aqueles seus amigos que nem te... Né? Quando você precisa deles, nem falam com você. E aí começam algumas falas assim, relativamente comuns, né? Que no fim das contas, se são aceitas, se não são questionadas, se são tidas como comum, elas passam realmente, de fato, a serem comuns. E aí se torna um contexto abusatório. Ou é aquela questão de mando indireto. O que é mando indireto, pessoal? É quando você fala assim para a pessoa, por exemplo, eu tô com calor, mas não quero falar pro Luciano ligar o ar-condicionado. Que seria o comportamento assertivo aí. Eu falo assim, nossa, Luciano, tá calor aqui dentro, né? Isso é um mando indireto, porque eu quero que ele ligue o ar-condicionado. E no relacionamento abusivo, pode ser que a pessoa fale assim, você vai naquela festa? Beleza, vai sozinha, não quero ir não. Pode ir, vai lá. Pode ir, vai sozinha lá. Não quero Nem não. vai estar legal aquela festa. Vai estar uma bosta aquela festa. Mas você pode ir, vai lá. Bom, pessoal, é comum que a pessoa que está subjugada ali no relacionamento abusivo, que é a vítima, é comum que ela seja culpabilizada. E frases como, tá nesse relacionamento, tá ali, tá sofrendo o que quer, porque quisesse sair fora. Tá, gente, vamos entender que é como um passarinho preso na gaiola, né? Ele tá preso na gaiola e eventualmente abre-se a porta da gaiola e mesmo assim ele não sai. Por que ele não sai? Porque ele vivenciou um contexto de proteção, né? Proteção de um mal. Proteção, né? Proteção de um mal que talvez nem existiria, né? Então, assim, a privação da liberdade de escolha. O pássaro, ele é alimentado, ele tem água, tem tudo ali, tudo teoricamente. Uma das coisas que ele não tem é a liberdade. No relacionamento abusivo, a gente enquadra o mesmo contexto. Então, a pessoa, ela se priva da sua própria liberdade por ter outras coisas que vão validar aquele contexto abusador. Tá? E não só isso, ela não tem repertórios para lidar com isso. E muitas vezes, a topografia do comportamento não é de comportamento abusivo, do abusador. É topografia de cuidado. Como assim topografia? Forma? Ele tá com ciúmes mas porque gosta. Ela tá com ciúmes porque gosta. E tá lá controlando a vida do outro, fazendo o outro chegar em casa acabado, chorando. Tem umas frases assim como assim, enquanto tá se preocupando, tá bom, viu? Na hora que parar de se preocupar é porque tá se preocupando com outra, né? Então, e aí as pessoas têm que definir o que é preocupação nesse caso. Preocupação é ficar o dia inteiro pensando que a pessoa tá te traindo? Preocupação é ficar o dia inteiro cerceando a liberdade de escolha, de opinião, de ação do outro. Isso não é preocupação. E vamos supor que eu tenho uma situação de problema com a minha parceira lá, com a minha esposa lá em casa. Ao invés de eu chegar e conversar com ela, eu vou lá e começo a me comportar de maneiras que eu queira que ela mude sem deixar isso claro. Então, eu começo a fazer isso sempre, até que a pessoa passe a achar que só comportamentos que estão de acordo com o que eu quero são certos para a vida dela, mas não necessariamente. E é o que acontece, a pessoa fala assim, bom,
Nossa, mas eu tô sempre brigando, mas eu gosto dessa pessoa. Ah, é melhor ceder. Melhor ceder, porque eu vou ter mais reforçadores, eu vou ser mais feliz, eu vou dar risada, eu vou poder sair pra comer. Só que ela não percebe o tanto que ela está perdendo, né? Ou ele está perdendo. Exato. É mais aquela ideia, é como eu falei da questão do pássaro, né? Então o pássaro poderia escolher o que ele come, ele poderia escolher a água que ele bebe, ele poderia escolher o céu que ele voa, ele poderia escolher a sua parceira de sexual, ele poderia sentir sensações das mais diversas, mas ele fica limitado às sensações da gaiola, aos parceiros que são colocados dentro da gaiola, ao alimento que é colocado dentro da gaiola. E na relação de abuso vai vivenciar exatamente isso. A pessoa vai receber os reforçadores que o abusador escolher. Que na verdade são migalhas, tá, gente? A gente aqui repudia de todas as formas essa questão de relacionamento abusivo. Somos totalmente contra, mas entendemos que quando a pessoa é vítima, nem sempre ela tem repertório para lidar. Então, assim, se você conhece alguém que é vítima de um relacionamento abusivo, não julgue a pessoa. A pessoa, na verdade, nem sempre consegue ver formas de sair desse relacionamento. Nem a julgue, nem imponha a sua perspectiva sobre ela. Faça com que ela, talvez, apresente de alguma maneira com que ela entenda, com que ela enxergue essa situação de abuso. Tá? Porque você pode virar um inimigo do casal. Também. Né? Você pode acabar tentando ajudar ali a pessoa que está como vítima, você pode vivenciar. E até isso é comum também, né? É muito comum. Muito comum a situação. Vamos dar um exemplo bem clássico disso. A minha amiga, meu amigo tem uma namorada, um namorado e tal, e eu descobri que está sendo traída. Beleza. Aí eu, como bom amigo, vou lá e falo: olha, seu namorado está te traindo. Ok. A minha amiga vai lá e vai tirar satisfação com o namorado. O namorado desconstrói, diz que eu estou com ciúmes da relação, que eu estou querendo ela e tal, que mais. O abusador vai agir exatamente assim. E ele vai lá e me torna um inimigo do casal. Então, se eu intervir diretamente na relação de abuso, eu posso virar um aversivo para aquele contexto ali. E isso é um sinal de alerta para quem vive um relacionamento abusivo. Ah, mas como assim? Mas ele não agride verbalmente, não agride fisicamente. Mas olha só a relação de poder. A pessoa que está traindo e mentindo tem muito mais poder do que aquela outra pessoa que está achando que a pessoa está falando a verdade para ela. Como assim? A partir do momento que a pessoa não dá o direito de escolha pro par, que ela julga o que é verdade, o que não, e o que é importante, o que não, e que o outro deve ou não saber, isso já mostra que tem uma relação de poder aí desregulada entre os dois, né? Um exemplo desse contexto que você está me dizendo, assim, vamos supor, né? A esposa vira e fala assim: eu vou no happy hour da empresa. Você vai no happy hour da empresa? Beleza, então vai lá no happy hour da empresa que eu vou lá no barzinho e tal, não sei o quê. Entendeu? Então pode ir, só vai lá, eu vou lá no barzinho lá. E aí esse barzinho é cheio de coisas voltadas a pessoas que não têm um relacionamento. O que vai acontecer? Nenhum dos dois vai para lugar nenhum, né? Porque era a intenção inicial já do abusador, né? Que ele fez de forma indireta. E quem perdeu com isso foi necessariamente a pessoa que se privou de ter uma relação interpessoal que provavelmente beneficiaria ali o contexto profissional dela, tal e tudo mais, e outros aspectos, né, que poderiam ser favoráveis a ela. E o abusador perdeu nada. Pelo contrário, ele teve o contexto que teoricamente seria favorável para ele. Mas falar de relacionamento abusivo é muito mais complexo que isso, tá, gente? Tem pessoas que sofrem isso na pele todos os dias, então assim, é muito complicado, é um assunto delicado. Tivemos aqui um breve bate-papo. Esperamos que isso ajude algumas pessoas a poderem identificar algumas questões aí abusivas em seus relacionamentos. Fiquem à vontade para nos mandar aí sugestões de vídeos e ideias e comentários e se precisar de ajuda também. Sim. E eu acho que mais importante nesse contexto é também assim, saber identificar se o seu relacionamento está sendo abusivo ou não. Se você eventualmente tem algum colega, amigo, familiar que vivencia uma relação de abuso,
saber como lidar com ela também. Não adianta a gente ser diretivo, não adianta a gente querer intervir numa relação que existe um controle. Viver a vida do outro pelo outro, né? Exato. Né? Eu já ouvi expressões como essa. Nossa, eu recriminava todo mundo que vivenciava relacionamentos desse jeito. Então, minha amiga, o namorado não saía com roupa curta, antes de namorar saía com roupa curta, depois começou a namorar, não saía com roupa curta, e eu, nossa, recriminava, repreendia ela, nossa, achava um absurdo aquilo, o namorado dela cuidar com que roupa que ela ia, sendo que antes ela gostava de usar roupa curta. E aí, de repente, eu começo a namorar e paro de usar roupa curta. E as pessoas vão fazendo assim, sutilmente, que nem o Luciano falou, até chegar aí nos finalmente que são tristes, a gente sabe. Aí chega um ponto onde a pessoa não está mais... Ela está privada até mesmo dos reforçadores que o próprio abusador traria. Ele passa a fazer ameaças tipo assim, eu vou embora. E ela está tão subjugada que a possibilidade daquele indivíduo que dá migalhas para ele ir embora é perder as migalhas, que na perspectiva da pessoa é o mundo. A pessoa não consegue entender que aquilo são migalhas, que o mundo lá fora é muito melhor, é muito maior, é muito mais saudável, muito mais variável, muito mais divertido. E eu não estou dizendo variável no sentido de, então quer dizer então que ter mais de um parceiro, não sei o quê, não, namorar. Não tem nada a ver com isso. É no sentido de ter alguém que te ame, ter alguém que te complete, ter alguém que te aceite, ter alguém que te respeite e ok. E mais importante que isso, você se amar também, tá? O amor próprio é o primeiro amor que a gente deve ter aí antes de entrar em qualquer relacionamento. Tem uma amiga minha que ela fez um vídeo uma vez e eu acho legal pra caramba. E no vídeo ela falava sobre o seguinte, não ache alguém que te complete, ache alguém que te transborde. Isso é muito legal, eu acho muito bacana. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Deixe seu joinha, seu like e ajuda a gente a bater os 1000 inscritos se você assistiu até aqui e não está inscrito. Essa força. E continua a campanha pro Luciano espernear no chão. Vai que ele. Valeu.